Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo, padre da Igreja Ortodoxa Grega da Diáspora, e eu vou reagir hoje a um protestante que reagiu a um padre romano. Vamos ouvi-lo. O protestante não discute o Novo Testamento. Olha, é errado já no primeiro segundo de vídeo. O protestante não discute o Novo Testamento, ele o examina, porque a fé reformada é fides carum intellectum, a fé que busca entendimento. A diferença é que nós não temos medo de comparar tudo com a Escritura, porque para nós ela é a regra suprema, não um magistério de homens. Muito bem. O protestante fala que não discute o Novo Testamento, eles examinam, e que a Bíblia é a regra de fé. Ora, todo protestante é aderente da tese do sola Escritura. Somente as Escrituras. Só valem as Escrituras. Então não deve haver doutrinas que não estejam na Bíblia. Toda doutrina deve estar na Bíblia. Ora, se a Bíblia é uma só entre os protestantes, então deveria haver também uma só leitura. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Mas não é isso que nós vemos no protestantismo. O que nós vemos, o que nós assistimos, são aberrações. Os presbiterianos batizam crianças. Os batistas negam batismo infantil. Os pentecostais acreditam em carismas, dons da língua, profecia. Os batistas tradicionais negam. Os calvinistas negam. Os calvinistas, os protestantes calvinistas, acreditam na expiação limitada. Os arminianos negam. Os calvinistas acreditam na graça irresistível. Os arminianos dizem que pode haver resistência à graça. Os calvinistas acreditam na dupla predestinação. Os arminianos negam. Enfim, há protestantes como Christa Delphos que negam a divindade de Cristo. Os batistas em geral aceitam a divindade de Cristo. Ora, e todos esses protestantes acreditam no sola Escritura. Quem está certo? Será que todas essas doutrinas mutuamente excludentes saíram das Sagradas Escrituras da mesma leitura? Como é que eles podem afirmar que a aceitação do batismo infantil e a sua negação saíram da mesma Bíblia? Como eles podem dizer que há expiação limitada e há expiação ilimitada? Como eles podem dizer que há graça irresistível e graça resistível? Como eles podem afirmar que Cristo é Deus e negar que Cristo é Deus? E como essas doutrinas que se chocam e que se excluem mutuamente podem derivar da mesma Bíblia? Ué, se a Bíblia é a regra de fé, por que todos não têm a mesma doutrina, seguindo o que está ipsis literis na Bíblia? Os protestantes que se explicam, olha, se a Bíblia é a regra de fé, não deveria haver dissidências, doutrinas diferentes e divergentes da primeira facção protestante. Mas existem os protestantes que se expliquem. Continuemos. De Mateus e Apocalipse eles creem que é palavra de Deus. Então, Claro, e com razão. Jesus mesmo validou o Antigo e o Novo Testamento. Lucas 24, 44. João 14, 26. Olha, a autoridade das Escrituras vem do próprio Deus, não de um concílio humano. O magistério não deu autoridade à Bíblia. Ele apenas reconheceu o que Deus já havia inspirado.
E a igreja não produziu a palavra produziu a igreja. Muito bem. Nesse trecho, o rapaz ele falou que Cristo validou o Antigo e o Novo Testamento, citando Lucas 24, 44 e também João 14, 26. Bom, João 14, 26 não está validando as Escrituras, só está dizendo que o Espírito Santo vai fazer com que os apóstolos se recordem de tudo aquilo que Jesus ensinou. E que Lucas 24, 44, Jesus está ensinando aos seus discípulos que tudo aquilo que ele sofreu já estava predito nas Escrituras a seu respeito. Então, não tem validação nenhuma. Se ele quer dizer a chancela de autoridade, de um magistério interno, isso não existe. Bom, continuando a ouvir o jovem protestante e refutando. Vamos lá. Aliás, antes de refutar aqui o próximo trecho, ele disse também, é bom não esquecer, que ele falou que a igreja sai da Bíblia. Então ele trata, todo protestante em geral trata a Bíblia como um livro mágico. Eles são animistas, né? Como se a Bíblia fosse um livro vivo. Por mais sagrado que a Bíblia seja, eles tratam a Bíblia como um fetiche, um objeto de culto animista. Então é como se a igreja abriu a Bíblia e saiu a igreja. Bom, o protestantismo saiu do livro, mas a igreja fundada por Cristo não. Embora o Antigo Testamento seja anterior à igreja, também é anterior à humanidade de Cristo. Lembrando que Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. As duas naturezas foram unidas e não se separam. Mas no tocante à sua natureza, o Velho Testamento é anterior a Cristo também. Ora, se o Velho Testamento trata do Cristo, é claro que também trata da sua igreja, uma vez que Jesus é a cabeça do corpo místico. Então se trata de Cristo, também vai se tratar da sua igreja, e Cristo conferiu autoridade à igreja. E, portanto, a igreja tem autoridade sobre o Velho Testamento, porque em Lucas, capítulo 10, versículo 16, Jesus diz: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos despreza, a mim despreza, e despreza aquele que me enviou. E é o que também está em Mateus 10, 40. Vocês podem conferir nas suas próprias Bíblias. E também em Mateus 18, de 15 a 18, onde Jesus fala daquele irmão que peca. E aí, se pecou, você vai lá e conversa com ele. Se ele te ouvir, você ganhou o irmão. Se ele não te ouvir, vai lá, pega uma ou duas testemunhas, conversa com ele. Se não ouviu, diz a igreja. Se ele não ouvir a igreja, ele seja tido como um publicano, um pecador. Ou seja, quando há algum caso de pecado e algum irmão vai corrigir o outro, se fala na correção de pessoa para pessoa, de testemunhas, que são pessoas, e, em última instância, a liderança da igreja. E se fala em ouvir e não em ler. Então é a igreja que tem autoridade sobre a Bíblia. Bom, já o Novo Testamento, os escritos são posteriores à igreja. Porque a igreja, tal qual Adão dormindo e a Eva surgiu de sua costela, da mesma forma Cristo crucificado, morto, do seu lado, ferido, saiu, da sua costela saiu a igreja. A igreja nasceu da morte de Cristo, do Cristo dormindo na cruz, ou seja, sua morte. Bom, a igreja surgiu dali. E a igreja começou ali a sua atividade nos Atos Apóstolos 2,
O primeiro escrito vai surgir 15 anos depois da morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é a igreja que confecciona o Novo Testamento. Mas vamos ouvir o jovem. Para aceitar que esses livros são palavra de Deus, você tem que aceitar a autoridade de quem determinou que eles são palavra de Deus. Essa é boa. O argumento é assim, ó. Você só pode crer em Deus se primeiro acreditar em mim. Olha, a Bíblia ela não depende de carimbo papal. Quando a igreja reconheceu o cânon, ela não criou a escritura. Ela só atestou os que os apóstolos já haviam deixado como inspirado. Hebreus 1:2 diz assim o texto, ó. Deus falou pelos profetas e pelo Filho, não pelo magistério romano. Bom, o jovem protestante confunde inspiração com canonicidade, tá? O fato de ele citar Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, é risível, porque ele quer dizer que ele quer confundir inspiração com canonicidade. A inspiração é que um livro é inspirado por Deus. Agora, canonicidade é outra coisa. Canonicidade é dizer quais livros que falam sobre Jesus são inspirados e quais não são. Quais livros do Velho Testamento são inspirados e quais não são. Isso é cânon. E o cânon do Antigo Testamento não está no Velho... Opa, aqui até errei. O cânon do Velho Testamento não está dentro do Velho Testamento. O cânon do Velho Testamento foi feito no século II depois de Cristo, que é o cânon palestinense, tá? Então o cânon do Velho Testamento não foi feito lá na época do Velho Testamento, foi feito depois de Cristo. E o cânon do Velho Testamento feito na igreja, que segue a Septuaginta, também surgiu bem depois de Nosso Senhor, depois da sua ressurreição e ascensão. Ponto. Então, citar Hebreus 1 e 2 não corrobora a sua tese de que a igreja não possa definir quais são os livros canônicos e quais não são. Até porque vocês seguem o cânon da igreja, que são os 27 livros do Novo Testamento. Bom, vamos ouvir ainda o jovem mais uma vez. No caso, o magistério católico. Por que esse magistério não falhou para decidir o que é palavra de Deus? Então, antes do magistério, a palavra não era palavra? Os apóstolos já pregavam as escrituras como inspiradas, antes de qualquer igreja romana existir. Pedro chama as cartas de Paulo de escritura, 2 Pedro 3,16. Paulo cita o Evangelho de Lucas como escritura, 1 Timóteo 5,18. Ou seja, o cânon se reconheceu dentro da própria revelação, não em Roma. Bom, agora o protestante ele quer forçar a barra. Forçar a barra. Um outro argumento fraquíssimo. Aí ele cita o apóstolo Pedro, ele pega a segunda carta de São Pedro, capítulo 3,16, que ele vai equiparar Paulo às Escrituras. E também cita a primeira carta a Timóteo, 5,18, onde São Paulo vai citar uma frase que está no Evangelho de São Lucas. O operário é digno do seu salário. E aí ele fala, tá vendo? O cânon está dentro da própria Bíblia. A própria Bíblia produziu o cânon está lá. Não. Primeiro, cânon é uma lista de livros. Quando Pedro fala das cartas de Paulo, ele não nomeia as cartas de Paulo. Até porque ali no século I já deveria haver alguma falsificação. No final do século I, lá para o século II, que ainda o cânon não estava definido, não estava fechado, havia gente se passando pelo apóstolo escrevendo. Então, quais cartas eram inspiradas e quais não eram? Ali, Pedro não cita nenhuma carta de Paulo. Ele só se limita a dizer que são escrituras. E Paulo cita o Evangelho de Lucas, mas ele não cita o Evangelho de Marcos
que é o primeiro evangelho, em ordem cronológica. Não cita o evangelho de Mateus, que talvez já fosse escrito, e de João não poderia citar porque não havia sido escrito ainda. Tá? Então não se ele não cita os outros, pelo menos o Evangelho de Marcos, que é o primeiro. Tá? Ele não cita uma lista de livros canônicos do Novo Testamento. O Novo Testamento não tem uma lista de livros canônicos. Dizer que tem o cânon dentro do Novo Testamento é desonestidade intelectual, porque não existe. Dizer que um ou outro livro é inspirado e tal, não é uma lista de livros. Tá? Não há uma lista de livros. E, se eu for raciocinar de acordo com o pensamento desse protestante, a gente pode pegar na própria Bíblia e mostrar para ele que Judas, na sua epístola de capítulo único, citou o livro de Enoque. Tá? Ele citou o livro de Enoque. No versículo 14 e 15. A respeito deles profetizou Enoque, o sétimo dos patriarcas, a contar de Adão, quando disse: Eis que o Senhor veio com as suas santas milícias, exerceu julgamento sobre todos os homens e arguir todos os ímpios de todas as obras de impiedade que praticaram e de todas as palavras duras que proferiram contra ele os pecadores ímpios. Tá? E é do livro de Enoque. Ora, Judas citou como profecia, como inspirado. Ora, por que não está na Bíblia protestante o livro de Enoque, que é citado como escritura? Isso para acompanhar o raciocínio desse protestante. E enfim, fico por aqui. Se vocês gostaram, curtam, comentem e compartilhem. E que Deus abençoe a todos vocês. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Trindade consubstancial e indivisível.